Rádio Gazeta M890. Entrevista. Quando um casal decide não ter mais filhos, uma das opções é a vasectomia. É um método cirúrgico e eficiente para esterilização masculina. Dá para estimar que em todo o mundo, cerca de 42 a 60 milhões de vasectomizados, ou seja, aqueles que fizeram a vasectomia, sendo que no Brasil são realizadas em torno de 200 mil vasectomias por ano. Já nos Estados Unidos, esse número chega a 500 mil. Nos dois países, as taxas de, acredite, arrependimento são consideráveis, onde cerca de 2 a 6% dos pacientes realmente se arrependem, desistem e decidem reverter o procedimento. Portanto, vamos falar de vasectomia, essa reversão da vasectomia. Para isso está conosco na linha o doutor Eduardo Barros, a quem eu agradeço. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à Rádio Gazeta. Bom dia, Leonardo. Bom dia. É um prazer estar com vocês aí na Rádio Gazeta. Prazer todo nosso. Doutor, chama a atenção o índice de pessoas, de homens que após a realização da vasectomia se arrependem e querem reverter o processo. Vamos dar um passo para trás para a gente dar depois 1001 passos para frente. Por quê? Primeiro respondamos. Quais interesses ou quais razões tem o homem, via de regra, para procurar a vasectomia? Então, Léo, normalmente o homem procura a vasectomia, geralmente quando ele apresenta, quando ele já teve mais do que 1 ou 2 filhos, muitas vezes por causa da situação financeira dele, ou do casal, que não é muito favorável, e todo mundo sabe os custos que um filho pode ter, e acaba, na grande maioria das vezes, procurando a vasectomia justamente para não ter mais esses gastos no futuro ou acreditar que a família já está completa. Ou seja, o objetivo central é a esterilização, certo? Com certeza. Agora, o que leva esses homens ou parte deles a se arrependerem e quererem reverter a cirurgia da vasectomia? Então, a grande maioria das vezes, cerca de 80% dos pacientes acabam se arrependendo muitas vezes porque entraram num novo relacionamento, Eles acabam fazendo a vasectomia num relacionamento prévio, onde estava tudo ok, e não conseguiam prever que o relacionamento não ia ter um bom andamento, e acabam muitas vezes se separando e tendo um novo relacionamento no futuro com mulheres mais jovens, normalmente, que desejam ter filhos, e quando a esposa acaba questionando sobre isso, ele acaba tendo na sua frente o fato de ele ter feito a vasectomia. Então, muitas vezes, é um novo relacionamento que acaba levando ele a buscar a reversão. Para o ouvinte da Rádio Gazeta entender, o que acontece, cirurgicamente falando, para a realização da vasectomia? Qual que é o processo? Então, a vasectomia em si, a gente acaba desconectando, ou seja, tirando uma parte do deferente, que é uma estrutura que liga os testículos à vesícula seminal, ou seja, a gente acaba tirando aquele túnel por onde caminham os espermatozoides. Então, a produção de espermatozoides pelo testículo, ela permanece, mesmo após a vasectomia. A única coisa é que o espermatozoide ele não consegue sair do testículo e cair no líquido seminal, que é aquele líquido que a gente elimina quando ocorre a ejaculação. Ou seja, essa metáfora que você usou, um túnel por onde caminham ali os espermatozoides, etc. E esse túnel ele vai ser rompido para que não chegue aos testículos masculinos o espermatozoide. Na verdade, ele não chega no líquido seminal. No líquido seminal. Exato. O homem continua ejaculando o líquido, porém aquele líquido que sai após a vasectomia, ele é um líquido estéril. Ele não tem nenhum espermatozoide. E no caso daqueles que se arrependem e querem reverter, é possível, fisiologicamente falando, na saúde, é possível ou ficaria com sequelas? Não, sim, é possível. Na verdade, na reversão, em que consiste a reversão? A gente fazer a reconexão daquilo que foi ligado no passado. Só que essa reconexão ela é um procedimento muito mais complexo do que aquele que foi realizado anteriormente, que seria a vasectomia. Para você ter uma noção, a gente dá novos pontos ali naquela região com fios mais finos do que um fio de cabelo. Então, é um processo muito mais complexo, onde a gente faz o procedimento com auxílio de microscópio. Então, é uma cirurgia que
para você ter uma noção, a vasectomia dura em torno de 30, 40 minutos, essa cirurgia de reversão ela pode durar até 2 horas e meia. Então, um procedimento bem mais complexo. Mais complexo. E no que diz respeito a custo, doutor, nós estamos conversando com o doutor Eduardo Barros, urologista, abordando o processo de vasectomia e a reversão da vasectomia, porque alguns homens que acabam fazendo a cirurgia se arrependem e querem voltar à possibilidade de engravidar a parceira sexual. Doutor, no que diz respeito a custo, quanto custa o processo da vasectomia e quanto custa, em média, claro, o processo de reversão da vasectomia? Então, a vasectomia, por ser um procedimento mais simples, ele é oferecido, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, muitos pacientes conseguem ter o acesso pelo SUS, tá? Quando eles não têm convênio nem nada, e muitas vezes os convênios acabam cobrindo esse procedimento, enquanto que a reversão de vasectomia já é um procedimento de acesso bem mais complexo, tá? Existem alguns centros no SUS que acabam oferecendo esse tipo de procedimentos sem nenhum tipo de custo, mas são centros bem mais especializados e de difícil acesso. Mas, hoje em dia, os locais onde a gente consegue ter o maior acesso são dentro dessas clínicas de fertilização que existem, e muitas vezes alguns médicos fazem em outros tipos de hospitais também, só que os custos deles são mais altos, porque eles incluem tanto o custo do procedimento médico, os custos médicos e os custos do serviço, né, do local que está oferecendo esse serviço. Então, eu diria que mais ou menos, para você fazer uma reversão de vasectomia, esses custos podem variar entre 5 e 10 mil reais, provavelmente. Nesse intervalo, então, de 5 a 10 mil reais. Pergunta que chega do ouvinte Nínero, que está acompanhando a entrevista. Ele pergunta aqui: a esterilização masculina cai na vasectomia. E a esterilização feminina, existe a possibilidade? Qual é o nome do processo? Então, existe sim o procedimento de esterilização feminina. O mais comum é a laqueadura, tá? Tubária, onde você faz a ligadura daquele, como eu posso falar, aquele túnel que liga o ovário ao útero, impedindo com que os folículos ovarianos desçam até o útero para ocorrer a fertilização do espermatozoide. Só que esse procedimento, ele a gente considera bem mais invasivo do que no caso masculino, né? Que no caso da cirurgia de esterilização feminina, o acesso é abdominal. Então a gente tem que fazer um corte na barriga para fazer esse tipo de ligadura. Enquanto que no homem o acesso é escrotal, é ali na região da bolsa escrotal, onde a gente faz a ligadura ali dos deferentes, né? Sim, em relação à reversão, a gente está abordando aqui que no caso da vasectomia, embora seja um processo complexo, é possível fazer a reversão. No caso da laqueadura que você colocou, que é o processo de esterilização mais comum para as mulheres, existe a possibilidade de reversão em caso de arrependimento? Existe, Léo. Porém, as chances de sucesso dessa reversão são bem baixas. Então, por isso que, da mesma forma que quando a gente oferece a vasectomia, a única coisa que eu, no meu caso, acabo exigindo do paciente é realmente a certeza. Porque, por mais que existam as técnicas de reversão, existe uma chance que não é baixa de não dar certo. E mesmo quando dá certo, muitas vezes o homem ou a mulher, eles não voltam a ser tão férteis como eles eram antes do procedimento de esterilização, entendeu? Então, a única coisa que como eu brinco com os pacientes é que para eles operarem, eles têm que realmente ter certeza, porque a volta pode ser um caminho bem mais difícil. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Eduardo Barros, urologista, sobre o processo de vasectomia, a esterilização masculina e, sobretudo, a possibilidade de reversão da vasectomia em meio ao arrependimento que alguns homens acabam apresentando. Dr. Eduardo Barros, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Gazeta. Um grande abraço e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Leonardo. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para vocês. 10h11.